Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, meu irmão, você que é novo aqui no nosso canal, para mais esse encontro aqui dentro da nossa playlist Palavra Viva. Convido você também a olhar a programação, os outros vídeos e pequenas reflexões que postamos na parte dos vídeos curtos. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, que Deus nos abençoe mais uma vez quando nós nos propomos a entrar na presença dEle. Falar de Deus, rezar, é sempre estar na presença de Deus, buscá-lo, ir à missa, rezar o texto, ir à adoração. É sempre uma busca de Deus. Nós respiramos um ar e não compreendemos bem, não conseguimos entender bem isso. Respiramos Deus. Parou para pensar que o hálito da vida, o sopro da vida, o ar que nos sustenta, vem de Deus? Se vem de Deus, é de Deus. É da vida de Deus que nos alimentamos. Isso é importante a gente introduzir com esse pensamento para a gente poder amadurecer um pouquinho mais hoje essa ideia e essa proposta que Jesus nos faz. Nesse evangelho aqui de Marcos, que também está na descrição do vídeo, nós vemos Jesus falar sobre o reino de Deus e ele faz comparações. Primeiro ele compara com a semente que é lançada na terra e que essa semente germina. Noites e dias vão passando e essa semente vai germinando, mas nós não entendemos e não compreendemos o processo. Ok, podemos até compreender nos dias de hoje, não no tempo de Jesus não havia ainda essa compreensão, mas isso é o de menos, isso na verdade não é importante. Importante é que aquela semente que está ali embaixo da terra começa a germinar e ela começa a nascer. Primeiro vem as folhas, depois os frutos e assim sucessivamente. Então Jesus diz assim é o reino de Deus. E ele diz ainda, com que mais posso comparar o reino de Deus? Aí ele vai falar sobre o grão de mostarda, tão pequenino, tão pequeno, mas que depois que cresce se torna uma grande hortaliça. Essa frase que eu coloco inclusive como título desse encontro, com o que mais eu posso comparar? Veja bem, nós encontramos nessas entrelinhas aqui uma preocupação. Nosso Senhor estava preocupado em nos fazer entender o que é o reino de Deus. Então ele ficou pensando, como que eu posso explicar isso? Como é que eu posso dizer mais? Claro, ele estava ali em público e ele falava sempre em parábolas. Nós recordamos que ele falava em parábola também para que se cumprisse a Escritura a respeito do Messias. Ok, nós sabemos disso. Depois ele explicava mais detalhadamente para seus discípulos. Ora, ainda com explicações detalhadas, ainda assim, os discípulos não compreendiam totalmente o que era o reino de Deus. Por exemplo, vou aqui dar um exemplo para que a gente entenda como o que Jesus quer, qual é a preocupação que ele quer para nós hoje. Vou logo respondendo, ele quer que a gente acesse
a esse mistério. Por isso a comparação que o reino de Deus é misterioso, noites e dias vão passando e a semente germina. Noites e dias vão passando e esse reino cresce dentro de nós. Cresce de maneira misteriosa. Por quê? Enquanto a semente, quando dentro da terra, recebe da terra o que ela precisa para germinar, nós, na medida que entramos em Deus, recebemos de Deus o que nós precisamos para viver. Eis o mistério. Por isso que, sendo Deus esse mistério inacessível, também as coisas de Deus são misteriosas. E o mistério será sempre um mistério. Daí que as explicações poderão não ser suficientes, porque o entendimento pode também não ser suficiente para alcançar a compreensão. Por exemplo, Jesus diz assim, que o reino de Deus é como um grão de mostarda tão pequenininho, menor que um grão de areia. No entanto, quando a mostarda, o pé nasce, cresce e se torna a maior das hortaliças. Certo. Então, nós olhamos para este mundo e o nosso olhar não alcança a Terra, o planeta, nesse plano que nós estamos. Ainda que a gente passe de avião, nós não conseguimos ver toda a Terra. Então, a Terra, ela permanece nessa compreensão limitada de nossa parte. Não conseguimos ver tudo. Mas aí Jesus disse, o reino de Deus é maior que tudo isso. Ora, se a Terra que é pequena diante do universo, comparada ao universo, nós não conseguimos ver, abarcar toda a Terra na nossa visão. Então Jesus diz, o reino de Deus é bem maior que tudo isso. Bem maior do que essa realidade visível. Então nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Nós precisamos então passar a compreender que esse Deus que me alimenta e que me sustenta é esse mesmo Deus que me fará entender esse grande mistério. Na medida que eu, como uma semente que está dentro da terra, eu esteja dentro de Deus. Veja que curioso, porque o estar dentro de Deus é reconhecer Deus dentro de você. Veja que esse Deus que a terra é apenas os cabelos dos seus pés, o lugar onde ele pode limpar os pés. Ou seja, esse Deus que o universo não contém, está dentro de você. Te faz pequeno, para que dentro de você, agindo noite e dia, ele possa te salvar a todo instante, crescendo dentro de você e te levando para uma realidade maior do que toda essa realidade visível e conhecida. Então esse é o desejo de Deus. Essa é a preocupação de nosso Senhor. Quer nos fazer entender que tudo isso aqui é uma ponte para o que realmente Ele quer para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.